Maranata. E nós? Amém. Que nós possamos sempre ter esse desejo no coração e a certeza que o nosso Senhor logo vem. Amém? Pessoal, estou muito feliz por estar com vocês aqui mais um dia. É o nosso segundo dia do nosso final de semana jovem. E não perca, tá? Hoje é o segundo dia e amanhã vai ser o terceiro e último dia. Convida seu amigo, convida o teu filho, teu sobrinho, seu neto. Talvez você tenha um filho, um sobrinho, um neto que está afastado do caminho do Senhor. Nós, do Departamento Jovem, a Rafaela como líder, pode procurar ela, passa o contato, que a gente pode ir atrás, fazer uma visita, porque a gente sempre fala, né, que às vezes santo de casa não faz milagre, mas nós, como jovens, estamos aqui para somar e ajudar a nossa igreja. Então pode contar com a gente, tá bom? E o tema do nosso sermão nessa manhã de sábado é: toma a tua cruz e segue-me. Antes da gente começar a nossa leitura, alguém aqui já ouviu falar no livro que chama História dos Hebreus? História dos Hebreus, ele foi escrito pelo autor, o nome dele é Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele nasceu no ano 37 depois de Cristo. Ele foi um sacerdote e ele também foi um historiador, ou seja, ele viveu muito próximo ali da época de Jesus. Então, Flávio Joséfo, ele escreveu esse livro, Histórias do Hebreu, com a ideia da história dos hebreus nunca ser esquecida. Então, nesse livro, ali conta algumas culturas, alguns dogmas, alguns paradigmas dos hebreus. E algo assim muito importante que Flávio Joséfo, ele sempre dá uma ênfase muito grande, obrigado, é sobre o Messias. Se eu perguntar para você nessa manhã, quem é o Messias? Qual seria a sua resposta? Quem seria o Messias? Quem? Jesus. Mais além. Nosso Salvador. Temos outra ideia? Substituto? Libertador. Essa é a nossa ideia. Hoje nós temos a Bíblia, nós sabemos quem era o Messias. Mas teve um certo momento que o povo de Israel, ele só sabia que viria o Messias. E tinha algumas pessoas achavam que o Messias seria o rei, o substituto de Davi, que viria para governar. Outras pessoas achavam assim que ele seria um guerreiro, um homem forte, para libertar o povo de Israel. O povo ele tinha uma ideia de libertação. Então cada um tinha uma ideia sobre quem era o Messias. A pequena minoria sabia que o Messias, ele seria aquele que viria para libertar do pecado, que o reino desse Messias não seria nessa terra, mas sim no céu. Então aquele povo, os hebreus, ele aguardava o Messias. Eu vou convidar você para achar Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do primeiro verso. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 5. Na minha versão, o tema é a pesca maravilhosa, ponto. Os primeiros discípulos. O que fala a sua versão? Só a pesca maravilhosa? A minha Bíblia, ela tem um complemento a mais. Ela fala pesca maravilhosa, ponto. Os primeiros
discípulos. No primeiro verso fala o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de onde? Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu quantos barcos? 2 barcos, junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estava levando as redes. Verso 3. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinavam as multidões. Quando acabou de falar, Jesus, ele disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance a sede de vocês para pescar. Ponto. Na nossa leitura a gente percebe que Jesus, ele estava juntamente com uma multidão. Jesus estava ali ensinando, Jesus estava pregando. E Pedro, juntamente com seus amigos, estava fazendo o quê? Eles estavam pescando. E de acordo com a nossa leitura, fala assim que eles conseguiram pescar muitos peixes? Não. Estava sendo um dia muito difícil. Estava sendo um dia muito difícil. E olha que interessante. Jesus, ele vendo toda aquela dificuldade, Jesus vendo toda aquela cena, Jesus, ele chega para Pedro e fala: olha, vai para o lugar mais fundo e lance a rede do lado direito. Eu converso para você, Milena, imagine eu pescando o dia inteiro e não conseguindo pescar nada. E muitas das vezes nós somos um pouco arrogantes, né? Imagine você pescando todo dia, então querendo ou não, você acaba tendo ali uma experiência. Eu não sei qual que é a sua profissão, mas você tem uma experiência em alguma coisa. E naquele momento, Pedro, ele tinha uma experiência em pescar. E quando você está o dia inteiro e não consegue pescar nada, como que fica a sua paciência? 0. Sua paciência fica 0. Eu fico então imaginando Pedro naquele momento, ele pescando. E na nossa leitura, Jesus ele chega e fala: olha, vai no lugar mais fundo e joga a rede. Um negócio simples. Imagine você no lugar de Pedro, qual que seria o seu pensamento? Você já estressado, passando muitas horas sem pescar nada? Na nossa leitura, se fosse nós também, talvez a gente não iria obedecer. Mas a gente vai ver o respeito que Pedro ele tinha com Jesus. Sabe o respeito que ele tinha com Jesus? Porque Pedro, ele não, nesse momento, ele não está tão próximo de Jesus, mas ele consegue escutar muitas coisas de Jesus. E naquele momento, Pedro, juntamente com teus amigos, ainda eles não têm a certeza, mas pelos fatos de Jesus, eles acham que Jesus era o Messias. E olha só o respeito de Pedro, olha a resposta de Pedro. O verso 5. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Você consegue ver o respeito de Pedro? Pedro, ele começa falando: você, ei, ou. Pedro, ele fala mestre. Ele já tem um respeito muito grande. E Pedro, ele chama Jesus de mestre. E ele fala: de acordo com a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Então, nesse momento, a gente já consegue ver que tem um respeito muito grande. Porque Pedro, quando ele via Jesus pregando, quando via Jesus fazendo as maravilhas, ele olhava para Jesus e falava: esse é o Messias. Jesus não era um homem normal. Jesus já estava praticando as suas maravilhas e não tinha como olhar para Jesus e falar: esse homem é normal. Então as pessoas já olhavam para Jesus e sabiam que Jesus tinha algo diferente. No livro História dos Hebreus, Flávio Joséfo, ele fala o seguinte, que quando a criança do sexo masculino nascesse, os pais já faziam de tudo para ensinar aquela criança a ler. Quando a criança ela aprendia a ler,
eles tinham que estudar o Pentateuco. O Pentateuco, eles são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e qual que é o último? Eles tinham que estudar, porque ia chegar um momento da sua vida, esses meninos seriam avaliados. E aqueles que tivessem um conhecimento mais avançado, eles fariam parte de uma cúpula, eles teriam um rabino para seguir. E antigamente, o povo hebreu, eles eram muito religiosos, e hoje eles são muito religiosos. Para ser um escriba, para ser um sacerdote, então eles eram muito focados na parte da religião. A criança nascia, a família já investia na criança. Imagine a expectativa da família, quando um bebê, ele nasce, e a família já imaginava, vai ser um profeta, vai ser um escriba. A família, ela botava uma expectativa muito grande em cima das crianças. Então, por isso, a família já fazia de tudo para a criança aprender a ler. Para quando ela aprendesse a ler, já começar a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. E aquelas crianças que não conseguiam ser aprovado, o que acontecia com elas será? A profissão delas seria a mesma profissão dos pais. E estava tudo bem. Então, nesse exato momento, a gente não vê Pedro numa sinagoga. Então, provavelmente, Pedro ele não foi aprovado. O sonho daquelas crianças, imagine estudar e não conseguir ser aprovado. E agora, Jesus, os professores dos professores, está diante de Pedro, conversando com Pedro, e a gente consegue ver o respeito de Pedro, porque Pedro chama Jesus de mestre, e Pedro fala, de acordo com as tuas palavras, nós vamos jogar a rede. O verso 6, fazendo isso, apanhar o quê? Uma grande quantidade de peixes, e a sede deles começaram a se romper. Então fizeram sinais os companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase o quê? Afundarem. Vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-me de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração e apoderou-se dele e de todo o seu companheiro. O verso 10. Bem, como Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o seu sócio. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, e o seguiram. Quando a gente começa a ler somente esse capítulo 5, é algo assim complicado da gente entender. Porque imagine, porque Pedro, ele era casado. A Bíblia não dá muita ênfase assim da esposa de Pedro, mas chega um momento que Pedro, ele pede para Jesus fazer o quê? Curar a sua sogra. Se ele tinha uma sogra, ele tinha uma esposa, ele tinha uma mulher. Então eu fico imaginando Jesus, ele chega para Pedro nesse momento e fala: a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim pescador de homens, pescadores de gente. Será que é uma decisão fácil? Ontem eu contei um pouquinho do meu testemunho. Para mim foi muito fácil sair do emprego, para mim foi muito fácil trancar ali a faculdade. Mas eu fico imaginando com um homem assim, já casado, eu tinha 18 anos. Estava novo ainda, mas eu fico imaginando um homem que já tinha uma família, que já tinha uma esposa, abandonar tudo. A gente vê que Pedro, em nenhum momento, ele dá uma objeção. A gente não vê Pedro falando: ah, Senhor, o que será que a minha mulher vai achar? Senhor, perdão. Senhor, eu gosto muito de pescar. Senhor, eu acho que isso não é para mim. Não. Pedro, ele tomou a sua cruz e o seguiu. E ali também estava João, ali estava Tiago.
eles também seguiram o caminho e seguiram Jesus. Imagine a felicidade desses discípulos. Porque assim, quando eles nascem, eles já têm uma pressão. Eles já têm uma pressão para ter um rabino para seguir. E agora, nesse exato momento, eles têm a oportunidade de seguir nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Messias. Imagine a felicidade. Eu acho que quando Jesus chamou esses discípulos, eles não enfrentou com uma coisa pesada. Eu imagino a felicidade deles contar para sua família. Olha, Jesus, o Messias, ele me chamou para ser o seu discípulo. Hoje nós temos a oportunidade diariamente de receber o convite do Messias. Todo momento Jesus ele convida eu e todo momento Jesus convida você para a gente tomar a nossa cruz e o seguir. Tomar a nossa cruz e viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Hoje nós temos essa oportunidade. Tem momento da nossa vida, parece assim, que a gente esquece da grandeza de Deus. Imagine Deus, ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou tudo. Esse Deus, ele é tão gigante, ele é tão maravilhoso. E mesmo assim, esse Deus, ele se inclina para te escutar. Ele te inclina para te ouvir. E esse Deus, ele te convida para fazer parte do time dele. E muitas das vezes Deus ele não chama você para salvar outras pessoas. Deus ele chama você para salvar você mesmo. E Deus então ele começa o seu evangelho somente com 12 pessoas. Imagine! Quando a gente olha assim para 12 pessoas e a gente vê ali Pedro, né? Pedro, ele falava o que vinha na cabeça, bravo, falava nada com nada. João, conhecido como do trovão, bravo. Eu fico imaginando aqueles religiosos olhando para Jesus, que era o Messias, juntamente com seus discípulos. Ah, não vai dar nada, eles não vão conseguir. E olha onde que nós estamos hoje. Obviamente foi por causa do Espírito Santo, mas também com a força e a determinação daqueles discípulos, hoje eu e você temos a oportunidade de conhecer a palavra de Cristo Jesus, amém? Isso não para, não pode ter um ponto final, nós temos que dar o quê? Nós temos que dar continuidade. Tá certo que você não é nem um Pedro, você não é uma Maria, não é nem um João, um Tiago, mas Deus, ele te ama da mesma forma assim que você é. Você é muito especial para Deus. Você é único. Talvez você não acredita no teu potencial, mas um simples sorriso que você der, você pode salvar uma alma. Às vezes, uma palavrinha que você der, você também consegue salvar uma alma. Você é muito especial para Deus, e assim eu sempre falo, não é nada sobre você, mas assim Deus, ele quer te usar. Mas será que nós estamos disponíveis? A gente poderia ler ali o evangelho inteiro para a gente tentar acompanhar o que aconteceu com os discípulos. Porque Jesus, ele reúne, e agora? O que será que Jesus fez? Os discípulos passaram ali 3 anos. Imagine 3 anos vivendo com Jesus. Jesus, ele pregava, Jesus, ele contava ali parábola para ilustrar. Jesus, ele fazia milagre. Jesus, ele até ressuscitou mortos. Olha só a escola que aqueles discípulos estavam tendo. Tem um ponto legal, assim, dos discípulos com Jesus, que você relembra nesse momento? Provavelmente deve estar passando alguma história na cabeça de vocês. Uma das histórias assim, que eu gosto bastante, que é bem pedagógico, é quando os discípulos eles estão dentro do barco e Jesus está dormindo. Imagine você dentro do barco e Jesus está dormindo. E a Bíblia fala que a tempestade era forte. Imagine aí uma tempestade muito forte. A Bíblia fala que o vento era contrário. Ali dentro daquele barco tinha pescadores que estavam acostumados com o mar.
Imagine esses pescadores com medo, imagine como que não era grande essa tempestade. Então, eles começam a ficar com muito medo. Eu imagino que nesse momento um começa a olhar para o outro e fala, vamos ter que acordar? Jesus. É uma pena, porque a Bíblia não revela quem foi que acordou Jesus. Quem será que acordou Jesus? Eu acho que a maioria que iria falar que era Pedro, né? Ou será que foi João? Judas também, né? Poderia ser um bom nome. Mas acordaram Jesus. Jesus acordou feliz? Jesus acorda dizendo, homens de pouca fé. E Jesus, ele acalma a tempestade. Olha a aula que os discípulos tiveram. Teve outro momento que Jairo, ele morre. E o que Jesus faz? Jesus, ele ressuscita Lázaro. Mas antes de Jesus ele ressuscitar, repara que Jesus espera um tempo. E Jairo era muito próximo de Jesus. Quem? Desculpa, perdão. Vocês estão atentos, amém? Tá? Errei. Lázaro, tá? Perdão, Lázaro que morreu, tá? Então, Lázaro. Lázaro. Eu não sei de onde que eu estou tirando o Lázaro. Pô. Vamos lá, voltando. Deixa eu tomar uma água. Às vezes ajuda. Então vamos lá. Então Jesus era muito próximo de quem? Amém. Era muito próximo de Lázaro. Maria, Marta, era tudo irmão. Jesus era muito próximo. Então quando Lázaro morre, os discípulos, eles ficam... Jesus não vai fazer nada? Como assim? Jesus é tão próximo. E Jesus, de uma forma pedagógica, ele vai dando tempo. E quando as pessoas acharam que não tinha mais solução, Jesus, juntamente com os discípulos, ele vai até Lázaro e ressuscita Lázaro. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, falando todos os momentos que os discípulos tiveram com Jesus. Foram 3 anos juntos. Já era para os discípulos estarem o quê? Craque. E o evangelho ele vai se avançando, e chega um momento que Jesus, ele é crucificado. Amém? E ao terceiro dia, o que acontece? Jesus, ele ressuscita. Amém. Imagine agora. Imagine todo esse tempo que Jesus passaram com os discípulos. Esse momento, quando Jesus ele morre, era o momento dos discípulos fazer o quê? Se unir. Era o momento do discípulo, um olhar para o outro e falar, agora é com a gente. Jesus já morreu, agora é com nós. Nós temos que pregar, porque os discípulos passaram 3 anos com Jesus, aprendendo. E chega um momento, então, que Jesus ele morre, porque fazia parte do plano da salvação. A morte de Jesus, em outras palavras, era: toma a tua cruz e me segue. Agora é com vocês. E ao terceiro dia, quando Jesus ele ressuscita, é isso que os discípulos estão fazendo? Quando Jesus ele chama os discípulos, Jesus tinha deixado bem claro para aqueles que eram pescadores: a partir de hoje, vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão ser pescadores de homens, de almas, de gente. E quando Jesus ele ressuscita, os discípulos travaram, eles ficaram com medo. Eles não estavam pregando. Sabe de uma coisa? Não é nada bíblico, tá? Não é nada bíblico que eu vou falar agora, é simplesmente uma imaginação. Todos nós sabemos que Jesus é Deus, que Jesus ele sabe de tudo. Então Jesus ele sabia aonde os discípulos estavam. Mas vamos imaginar que quando Jesus ele ressuscita, Jesus ele sente saudade dos discípulos. Eles falam: eu vou encontrar os meus amigos.
E Jesus, imaginando na minha ideia, Jesus ele fala, onde será que os discípulos estão? Eu acho que eles estão pregando. Então já sei, eu vou lá na igreja do Nova Aparecida porque eles vão estar lá pregando. E quando Jesus ele vem na igreja do Nova Aparecida, os discípulos não estão. Imagine a chateação de Jesus. E Jesus então, ele fala, tá tendo um evento muito grande lá no Guarani. O Bolhão tá pregando. Eu acho que os discípulos estão lá, né, Edu? Trabalhando. Então Jesus vai lá no estádio do Guarani e não encontra os discípulos. Então Jesus fala, já sei, eu acho que está ali no centro fazendo algo comunitário. E Jesus não encontra os discípulos. E Jesus ele começa a perguntar, fala, não pode ser. Não pode ser. Eu acho que eles não voltaram a pescar. Não pode ser. Passei 3 anos com eles ensinando. E não, eles não fizeram isso. Evangelho de João, capítulo 21. João 21. O verso é o primeiro. Na minha versão ela fala o seguinte: depois disso, Jesus ele se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar. E foi assim que ele se manifestou. Então repara que Jesus ele foi aonde? Jesus ele foi numa igreja? Jesus ele foi numa sinagoga? Jesus ele foi no mar. Porque Jesus ele sabia onde que estavam os discípulos. Presta atenção. No verso agora 2. Olha só. E não era só um não. Estava juntos Simão Pedro. Quem mais estava? Quem mais? Quem mais? Isso. E mais 2 dos discípulos de Jesus. Imagine a chateação. Imagine quando Jesus ele chega naquele mar e ele vê ali, a Bíblia fala que são 7 discípulos. Mais do que a metade estavam ali pescando. E Jesus já tinha feito a parte dele. Jesus já foi sacrificado e Jesus já tinha ressuscitado. E os discípulos estavam como? Pescando. Os discípulos estavam pescando. E cadê a parte que era para eles tomar a cruz deles e seguir? O verso 3. Simão Pedro, ele disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também? Vamos com você? Foram entrando no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Verso 5. Jesus lhe perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? O que eles responderam? Não. Olha só. Jesus ele chega ali na beira do mar. E Jesus ele começa a conversar com os discípulos. Jesus ele pergunta a Trisco, vocês aí têm alguma coisa para eu comer? O que eles falam? Se eles não tinham nada para comer, é porque eles não tinham pescado nada. Em outras palavras, Jesus ele pergunta, ei, tá legal sem mim? Me fala, como que está sendo a pesca de vocês sem mim? Tá conseguindo pescar? Me fala, como que está sendo a vida de vocês sem mim? Tá sendo legal? Porque com Jesus era tudo maravilhoso. Eles não tinham o que comer, Jesus multiplicava os pães. Ele estava no meio de uma tempestade, Jesus acalmava a tempestade. Jesus estava sempre resolvendo, Jesus estava sempre ajudando. E nesse momento os discípulos estão sem Jesus. Sabe de uma coisa?
Olha só como o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Olha só como Deus ele nos ama, que Deus ele vai atrás da gente ainda. Jesus ele poderia muito bem abandonar esses discípulos. Falou, não adiantou nada eu passar 3 anos ensinando e olha onde que eles estão. Mas nosso Deus, ele é um Deus de tanto amor, um Deus de tanta misericórdia. Deus, ele ama tanto a gente que Deus, ele vai atrás da gente, mesmo quando nós fugimos de Deus. Dá para entender esse amor? Então, o próprio Jesus, ele vai atrás dos discípulos. E olha só que maravilhoso no verso 6. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco, e vocês acharão. Repara que a cena está se repetindo novamente. No livro de Lucas, capítulo 5, foi a mesma coisa. Jesus fala, joga a rede do lado direito. E nesse momento, Jesus ele usa a mesma estratégia. E olha só o que aconteceu. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. O verso 7. E o discípulo a quem Jesus amava, que era quem? Que era João. Ele disse a Pedro, é o Senhor. Amém? Então, naquele momento, os discípulos estavam tão cegos, os discípulos estavam tão perdidos, que eles não tinham reconhecido quem era Jesus. João, que é considerado o discípulo amado, ele fala, eu conheço. É o Senhor. É Jesus. Imagine a vergonha. Imagine você, como que você ficaria? Imagine a vergonha. Imagine o filme que começou a passar na cabeça deles. Porque eu tenho certeza que nesse exato momento começou a passar um filme na cabeça deles. Porque foi a mesma cena. Eles estavam passando por dificuldade e não estavam conseguindo pescar. Então veio Jesus, mandou ele jogar do mesmo lado direito. E eles conseguiram pescar muitos peixes. E eu acho que quando eles começaram a puxar os peixes, e quando João, o discípulo amado, ele falou, olha, é Jesus. Eu tenho certeza que nesse momento os discípulos, eles lembravam da frase, toma a tua cruz e me segue-me. E a história ali, ela continua, o verso 8. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. O verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa com peixes por cima, e também havia pão. Jesus disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Toma a tua cruz e me segue. Parece assim que é um chamado assim muito difícil. Tem um momento da nossa vida que é muito fácil a gente caminhar nos passos de Jesus, é muito fácil a gente fazer aquilo que é da vontade de Deus. Mas tem um momento da nossa vida que a gente sente só. Foi exatamente o que os discípulos estavam sofrendo, eles estavam sentindo só, porque Jesus, ele estava morto. Tem um momento da nossa vida a gente acha que nós estamos só. E a gente trava, a gente fica com medo, a gente volta à nossa vida antiga. E o chamado que Jesus ele tem para você é, toma a tua cruz e me segue. E quando Jesus te chamou para você seguir, não é para você voltar para trás. Tá certo assim que tem momento da nossa vida, dá vontade da gente desistir, dá vontade da gente pular do barco, mas toma a tua cruz e me segue. Essa foi a ordem de Jesus. Se Jesus ele deu essa ordem para mim, e se Jesus ele deu essa ordem para você, nós temos que seguir, porque nós sabemos que a todo momento Jesus está conosco. Jesus ele deixou uma promessa para a gente. Ele falou o seguinte, que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. E para fechar, Jesus ele via muito Pedro como o líder ali dos discípulos.
Repara que Jesus ele poderia muito bem chamar todos os discípulos e conversar, mas não. Jesus ele chamou de uma forma individual. Jesus ele chamou somente Pedro. Capítulo 21, verso 15. Na minha versão fala o seguinte: na Bíblia, ali está o diálogo Jesus e Pedro, mas imagine que esse diálogo é com você. Imagine que é você nesse exato momento. Quando você for ler a leitura, coloca o seu nome. O verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou ao Lucas Fran: Lucas, você me ama? Lucas responde: sim, Senhor. Tu sabe que eu te amo. E Jesus novamente, Jesus responde: apacente os meus cordeiros. O verso 16, Jesus perguntou pela segunda vez: Lucas, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. O verso 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Lucas, você me ama? Lucas, ele fica triste, porque Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: Senhor, tu sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É isso que Jesus ele fala para você hoje. Apacenta a minha ovelha. Jesus ele não está pedindo para você cuidar de um rebanho inteiro. Talvez é uma ovelha, talvez seja duas, mas o teu chamado é esse: apacenta a minha ovelha. Eu sempre falo que Jesus está voltando. E hoje eu e hoje você, nós temos a oportunidade de tomar a nossa cruz e servir Jesus. Sabe de uma coisa? Para finalizar, Jesus ele foi atrás dos discípulos, porque Jesus ele o amava e porque Jesus ele via potencial naqueles discípulos. E a mesma coisa com você hoje. Jesus está aqui te falando que você é especial e que Jesus ele não precisaria de você, mas ele quer te usar. Ele quer te usar, porque além de salvar outras almas, ele quer te salvar. Então se sente importante, porque Jesus ele te escolheu. Você é muito especial. Nunca se esquece disso. Jesus ele não te chamou por chamar. Ele te chamou porque ele te ama e ele quer te usar. Então que nessa manhã de sábado você possa se sentir muito especial. Que você possa se sentir muito amado por Jesus. E que a gente possa despertar, que nós possamos tomar a nossa cruz e segui-lo.
Olha o mundo ao redor, desconhece o seu nome, ele sabe quem você é, cada qual ele fez. diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama Assim como é você, diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama como é você. não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim como Diante do nosso Deus, você é muito especial. Então toma a tua cruz e oremos. Pai que está no céu, louvado seja teu nome, Senhor, porque o Senhor é muito bom com a gente a todo momento. Somos muito gratos, Pai, porque mesmo a gente sendo fraco, mesmo a gente sendo falho, o Senhor fala que nós somos muito especial. Tem vários momentos, Pai, que a gente não toma, a gente não pega a nossa cruz. Tem muito momento da nossa vida que nós deixamos a nossa cruz de lado, Pai. Mas a tua ordem foi: toma a tua cruz e me segue, ó Pai. Que nós possamos sair daqui com essa vontade de te seguir e nunca mais voltar para trás. Que o nosso limite possa ser o céu, porque nós vamos morar eternamente contigo, ó Pai. Que nós possamos despertar, que nós possamos acordar e viver o teu evangelho, Senhor Jesus. Não permita que nenhum membro da tua casa, ó Pai, venha ficar fora do teu lar. Que nesse momento o Espírito Santo ele possa tocar cada pessoa nessa manhã de sábado, Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui transformados pelo teu Santo Espírito, Pai, com a vontade de pregar o teu evangelho. Que a sua volta, Pai, possa ser em nossa geração. Venha ficar com cada um de nós. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. E a igreja diz?